Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. A ideia é hoje a gente falar um pouco sobre a hermenêutica de Schleiermacher, o que o Friedrich Schleiermacher, que é um filólogo e filósofo alemão do século XIX, tentou apresentar enquanto uma proposta daquilo que a gente chamaria de arte da hermenêutica, né? Ou da arte da interpretação. A hermenêutica se baseia na ideia de que os textos eles possuem determinados termos e expressões obscuras ou passíveis de ambiguidade, e é necessário que a gente, por meio de uma técnica interpretativa, consiga captar o sentido da obra e o pensamento e o juízo, né, que o escritor tentou expressar. Do ponto de vista, portanto, do Schleiermacher, a primeira ideia, então, de uma hermenêutica é que ela se justifica pela obscuridade da comunicação humana, né? Isso, no dia a dia, nós podemos confirmar. Nem sempre nós conseguimos nos comunicar de maneira desejável com o outro, e o outro, da mesma forma, não consegue compreender e, às vezes, também expressar aquilo que ele gostaria, né? De tal modo que o processo de conversa, né, de diálogo cotidiano que nós temos com outros seres humanos já nos mostra o problema aí colocado em termos de dificuldade de comunicação, né? Interpretar, portanto, é tentar, em alguma medida, superar essa dificuldade de comunicação, né? O Schleiermacher vai apontar para o fato de que o interesse pela interpretação, pela hermenêutica, surge a partir de pontos obscuros, né? A partir da descoberta de determinados pontos obscuros em algum discurso, de tal maneira que a gente só poderia compreender uma determinada obra, um determinado texto, caso a gente tenha superado esse ponto obscuro ou essa dificuldade, né? Levando-se em consideração aqui, claro, que nós temos acesso ao texto como um todo, né? O Schleiermacher trabalhava sobretudo com textos antigos, né, com textos gregos, também com exegese bíblica, e a grande questão aqui é que muitos dos textos gregos não nos chegaram completos, né, e isso dificulta bastante o processo interpretativo. Algumas cópias acabaram vindo adulteradas, alteradas, inclusive, e a grande questão aqui colocada, né, para a hermenêutica, de alguma maneira já pressupõe um trabalho prévio da filologia em termos de estabelecimento do texto, né? Ou seja, é função da hermenêutica e da interpretação lidar com um texto tal qual ele é acessível a todos aqueles que se põem a lê-lo, né, e a compreendê-lo, né? Não é tarefa do hermeneuta, portanto, o estabelecimento do texto ou o modo como a gente poderia fazer uma edição textual, mas sim utilizar-se do texto estabelecido, de um texto editado, para que a gente possa proceder ao processo de interpretação. O ponto obscuro, portanto, é o que justifica a hermenêutica e coloca a tarefa do hermeneuta como uma tarefa essencialmente filosófica. Isso por quê? Porque o Schleiermacher vai mostrar que existe uma dificuldade para compreendermos esses pontos obscuros em um determinado texto, que é a necessidade de termos já, de alguma maneira, uma visão geral, né, uma visão totalizante da obra, né? O que acaba apresentando, né, o que nós poderíamos chamar de um círculo hermenêutico, que parece um círculo vicioso, mas que o Schleiermacher apresenta, na verdade, como um princípio a partir do qual o hermeneuta deveria trabalhar.
A questão, então, portanto, da parte do todo, né, se algumas partes elas nos são obscuras, é necessário, no entanto, que a gente já tenha um contato prévio com a obra no seu todo. Né? Não é possível que a gente diga que algo de uma obra, em algum ponto específico, nos é obscuro, sendo que nós ainda não temos uma visão geral da obra. Para superar a questão aqui colocada, né, porque seria um círculo vicioso caso nós pensássemos o seguinte: eu também só poderia dizer que eu compreendi a obra no todo caso eu tenha compreendido esses pontos que estão me parecendo obscuros, né? Então, parece realmente um círculo vicioso, na medida em que você não sabe exatamente qual é a necessidade compreensiva, né, de interpretação do hermeneuta, se ela deve se pautar exatamente na totalidade da obra ou se nas partes obscuras, né, visto que as duas estão interligadas necessariamente. Para o Schleiermacher, a proposta será uma proposta tríade, né, três etapas que a gente poderia dizer ser o princípio hermenêutico do círculo, né? Que é, primeiro, um contato imediato com a obra no seu todo, ainda que determinadas partes nos pareçam obscuras, né? Exatamente a partir desse contato geral da obra é que as partes obscuras elas vão surgir. Então, veja, de tal maneira colocado o princípio, a gente percebe que os pontos obscuros eles acabam situando-se em relação, né, em face à obra como um todo. Né? O que o Schleiermacher propõe com essa primeira etapa é dizer que é possível que nós tenhamos uma visão geral da obra, uma espécie de intuição geral da obra, que vai nos guiar no processo hermenêutico de análise das partes. Né? Então, a primeira etapa para o hermeneuta seria, portanto, compreender a obra no todo. Mas, claro, esse compreender, ele é intuitivo, né? Ele não é técnico. A gente sequer poderia dizer que o uso do termo compreensão aqui nessa primeira etapa, ele está em seu sentido restrito, né? Ele está num sentido muito mais lato, muito mais abrangente, porque considera que é possível ter uma visão geral, uma visão de conjunto de uma determinada obra, de um texto, para que a gente possa depois proceder ao processo de análise, né? Nesse caso, portanto, a segunda etapa seria exatamente esse processo de análise, ou seja, vai ser tarefa do hermeneuta, a partir dessa visão geral da obra, articular os termos obscuros com aqueles termos compreensíveis e com o sentido geral que esse termo possui nas partes, né, nos enunciados, nos parágrafos e nas etapas da obra que esse termo aparece. Né? Então, nós temos aí um processo mais detido, um processo mais que seria propriamente de análise, né? Não um processo sintético, mas um processo analítico, de investigarmos, a partir desses pontos obscuros, uma relação de conjunto da obra até que a gente consiga dar conta dessas obscuridades e a obra se traduza, né, num terceiro momento, e aí um momento final da obra, como descrevendo para nós a intencionalidade do autor com aquele texto, com aquela obra. Né? Então, a terceira etapa, que seria uma síntese de toda a compreensão das partes que nós conseguimos, portanto, uma nova visão geral da obra, essa visão geral da obra, na terceira etapa, já acumula toda a análise que foi feita a partir das suas partes, a partir dos seus pontos obscuros já esclarecidos, e, portanto, com uma capacidade maior de nos esclarecer aquilo que o autor queria dizer. Esse processo que eu acabo de narrar para vocês, ele vai ser articulado pelo Schleiermacher em duas etapas. Tá? Na verdade, são dois tipos de compreensão que o Schleiermacher trabalha
nos seus discursos sobre a arte da interpretação, em que a primeira delas seria a compreensão gramatical, né? Ou seja, quando, a partir do princípio hermenêutico, né, de conhecer o todo para depois analisar as partes, nós nos aventuramos em ler a obra e o texto como um todo, para depois procedermos às análises, o ponto central aqui colocado pelo Schleiermacher, enquanto compreensão gramatical, mostrar que essa visão sintética da obra inicial, né, essa visão do todo da obra, ela nos oferece um determinado significado, um determinado sentido, né? Quando nós captamos intuitivamente o que parece que o autor está querendo dizer, isso não é estabelecido ainda como uma verdade e nem vai ser ainda colocado como adequado de maneira interpretativa, mas é o primeiro elemento em cima do qual nós vamos trabalhar, a partir do qual nós vamos trabalhar. Uma segunda etapa, portanto, da análise de compreensão gramatical envolve aí alguns processos analíticos, né, para poder desenvolver uma sólida referência e esclarecimento acerca desses temas obscuros, que são, primeiro, né, uma etapa dicionarizante, vamos dizer assim, né, uma analítica que eu chamaria de sentidos possíveis, né, quais são os sentidos conhecidos, os sentidos possíveis de que aquele termo assuma, né, naquele texto em que ele aparece. Quando nós temos um determinado termo obscuro, é preciso que a gente conheça quais são os sentidos possíveis daquele termo numa língua e, posteriormente, num gênero literário, né, para que a gente possa compreender melhor qual foi o uso que o autor quis dar àquele termo em seu texto. Portanto, essa segunda etapa, né, vamos dizer assim, né, porque a primeira foi a leitura geral da obra, do texto, essa segunda etapa de análise em que nós procuramos compreender o termo obscuro a partir da língua em que o autor escreve e a partir do gênero textual em que o texto se apresenta, essa compreensão dos sentidos possíveis, ela vai nos apresentar uma gama de significados que poderiam estar em jogo no processo criativo do autor. É claro que isso não nos diz muito, mas nos dá um novo material para que a gente possa proceder a uma terceira etapa da análise gramatical, que seria a tentativa de delimitar os significados utilizados pelo autor em face dos enunciados e das partes, né, da obra na qual esses enunciados aparecem, né? Então, nessa terceira etapa, o que aconteceria é uma espécie de articulação desse termo em relação ao qual nós já, de certa maneira, possuímos um conjunto de sentidos possíveis, dados pela língua, dados pelo gênero textual no qual a obra foi composta, a gente conseguir articular esses sentidos possíveis dentro do significado da própria obra, ou seja, aquele sentido inicial que a obra nos parece oferecer, ele nos serve aqui como uma espécie de parâmetro para avaliarmos a possibilidade de que determinados significados, determinados sentidos de um termo, eles tenham sido escolhidos pelo autor em detrimento de outros. Mas a gente só vai ter certeza disso, né, vai dizer o Schleiermacher, se a gente conseguir contrapor esses sentidos que parecem ter sido escolhidos pelo escritor, pelo autor do texto, se nós conseguimos contrapor esses sentidos a uma unidade oposta de sentido. Quer dizer, por exemplo, se eu estou interessado, né, em compreender a poesia do Fernando Pessoa, Autopsicografia, né, em que ele diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? Essa conhecida estrofe nos apresenta aí um termo que pode, a princípio, parecer obscuro, que é o termo de fingir, né? Fingidor,
nos sugere aqui, né, se nós formos recorrer aos sentidos possíveis dicionarizados da língua portuguesa, que fingir pode ser ao mesmo tempo ocultar algo, né, então eu não quero revelar uma determinada coisa, ou fingir pode ser parecer ser uma coisa que não se é. Embora a princípio pareçam sinônimos, né, pareçam sentidos semelhantes, muito próximos, eles na verdade trazem um comportamento e uma postura diferenciada, visto que eu posso tentar ocultar alguma coisa sem necessariamente fingir ser outra, né? Então essa duplicidade de sentidos possíveis para o termo fingir pode nos orientar a uma compreensão melhor do poema do Fernando Pessoa, né? Numa terceira etapa, nós articularíamos esses sentidos possíveis, não só com a estrofe na qual esses termos aparecem, mas também com o poema no geral, ou seja, com o interesse de o poeta psicografar a si mesmo, né? O que seria uma psicografia, uma autopsicografia, né? A psicografia é aquela técnica, né, de você traduzir uma mensagem dita por outra pessoa, né? Muito mais no campo da mediunidade. E quando o Fernando Pessoa coloca o título da sua obra como autopsicografia, sugere que ele está querendo dizer, com o seu poema, que ele vai tentar expressar aquilo que o poeta faz no momento em que faz poesia, né? Aquilo que o poeta diz, aquilo que o poeta está pensando, aquilo que ele está tentando expressar no momento em que ele constrói os seus versos. Portanto, fingir aqui pode ter muito a tarefa de, ao mesmo tempo, ocultar determinada coisa e fingir ser outra, realmente, né? Então, determinadas frases podem ser traduzidas pelo fingir como ocultar, e outras frases podem ser entendidas como fingir enquanto parecer ser outro, né? Quando nós vamos ter uma clareza adequada acerca daquilo que o Fernando Pessoa estava querendo realmente dizer? Quando nós conseguimos articular essas duas noções possíveis de fingir em face a uma unidade de sentido oposta, né? Ou seja, o que seria oposto ao fingir? O ser franco, né? A franqueza, vamos dizer assim, né? Então, eu encontrando a unidade de sentido oposta às inúmeras possibilidades de sentido do fingimento, que seria a franqueza, eu consigo articular os sentidos possíveis utilizados pelo Fernando Pessoa enquanto significação do poema. O que significa dizer isso? Significa dizer que, se o poema está tentando mostrar uma franqueza do poeta, então a minha interpretação dos sentidos de fingimento, elas estariam erradas, ou pelo menos elas deveriam ter um outro significado, né, possível. Ocorre que, se nós pensarmos que o Fernando Pessoa, com o título do seu poema, está tentando trabalhar exatamente a possibilidade de traduzir, né, ou pelo menos de descrever, de expressar aquilo que o poeta está pensando, está sentindo no momento em que compõe a sua poesia, fica claro que o poeta, quando expõe a sua colocação, né, do modo como ele está narrando, a partir da unidade de sentido oposta, da franqueza, mostra que, de fato, o poeta não é franco, né, porque o primeiro verso já começa dizendo que o poeta é um fingidor, né? Então, para que nós tivéssemos, em algum modo, assumindo a possibilidade de o poeta dizer francamente aquilo que ele está sentindo, nós deveríamos, portanto, negar esse primeiro verso, né? Isso poderia ser possível caso a gente leve em consideração as outras estrofes, né? O poema em si ele tem mais duas estrofes, né? A questão é que a gente vai ficar só nessa primeira estrofe para servir de exemplo do tipo de procedimento que o Schleiermacher está pensando quando ele propõe para a gente o que ele chama de compreensão gramatical, né, ou técnica de análise gramatical de texto. Então, nessa última etapa, né, que seria contrapor
os sentidos possíveis escolhidos pelo autor a uma unidade que é oposta, portanto, no nosso caso, a franqueza, né, nos sugere que, sendo o poeta não franco, ou seja, ele não é franco, ele é, de fato, um fingidor, esse fingidor vai ser exatamente aquele que não consegue dizer claramente aquilo que ele está sentindo. Então, veja, interpretar a autopsicografia do poeta como sendo aquilo que o poeta está querendo dizer sobre o que ele sente no momento em que compõe, o que o Fernando Pessoa está nos mostrando é que o poeta não consegue dizer claramente, francamente, aquilo que ele está querendo dizer. Ele se oculta, né? E aí poderíamos utilizar, portanto, o sentido de ocultar como um sentido possível, né, para entendermos esse fingimento. Mas ele não me parece ser o ideal, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente pode tentar aqui compreender esse fingimento como sendo uma tentativa de o poeta se fazer outro. E aí, isso é mais perceptível ao final da estrofe, quando ele diz que ele finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que ele deveras sente. Então ele sente a dor que ele está tentando fingir que sente, e esse fingir que sente é exatamente tentar ocultar que está sentindo, né? O nosso sentido aqui de ocultar, portanto, mostra em que medida o poeta, ao escrever, ele tenta o máximo possível incorporar uma outra personalidade, né? Acontece que, mesmo que ele tente ser outra pessoa, ele não consegue ocultar aquilo que ele sente, né? Ou seja, em última análise, escrever o poema, escrever a poesia para o poeta, em certa medida, se traduzir, né? Ele se diz no momento em que ele diz algo, né? Ele não consegue se ocultar completamente, mesmo que tente parecer ser uma outra coisa. Então, veja, a partir da unidade de sentido oposta, que é a franqueza, que diz que talvez o poeta conseguisse dizer claramente aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, o Fernando Pessoa está dizendo, não, o poeta não consegue dizer claramente. No entanto, ele também não consegue ocultar, né? Ainda que ele pareça incorporar uma outra pessoa, ou seja, ser um fingidor de si mesmo, ele se revela no momento que está fingindo ser algo outro, né? Esse entendimento da poesia, portanto, do Fernando Pessoa, que surge a partir do processo de análise gramatical que o Schleiermacher nos propõe, é a primeira etapa do tipo de compreensão que o Schleiermacher apresenta como sendo próprio da arte da interpretação, né? O que eu chamei aqui, e o que ele diz como sendo a compreensão gramatical, né? Ou a etapa de análise gramatical. Mas existe uma segunda etapa, né? E a segunda etapa fala acerca de um fenômeno, né, que já vinha sendo discutido por Platão, né, e o próprio Schleiermacher traz o diálogo do Platão para poder trabalhar essa ideia, que é a ideia da identificação entre o intérprete e o autor, né? Esse problema é trabalhado pelo Platão no Ion, no diálogo Ion, e o Schleiermacher coloca o exemplo do Ion para mostrar em que medida existe uma outra etapa na interpretação que depende, em certa medida, de um fator inexplicável, né? E o que seria esse fator inexplicável? Aquilo que Platão chama de uma atração entre o intérprete e o leitor. Ao que parece, a interpretação ela fica mais completa na medida em que eu consigo uma identificação com o autor. E por que isso? Porque o processo de compreensão, a segunda etapa de compreensão, que é a compreensão psicológica, né, ou técnica, como ele vai chamar, depende que a gente consiga imaginar
as intenções que o poeta tinha ao colocar no papel exatamente aquele texto que ele coloca. Então, veja, se eu tenho na compreensão gramatical uma compreensão possível do texto enquanto matéria, né, enquanto realidade, enquanto algo dado, ou seja, já está escrito e aquilo ali é uma linguagem, uma segunda forma de interpretar o texto é pensar nas intenções que o poeta teve em trabalhar as palavras e as frases daquela forma, daquele jeito, com aquela estrutura, né? Essa compreensão, portanto, psicológica colocava para o Platão um problema inexplicável, né? Porque a gente não consegue, né? O próprio Schleiermacher não consegue dar conta de explicar por que nós sentimos certa facilidade de imaginarmos o processo criativo de determinados autores, né? Parece que determinados textos falam conosco de uma maneira muito mais íntima e muito mais captável em termos de intencionalidade do que outros textos, né? Outros textos, eles não são apenas difíceis gramaticalmente, mas parecem ser difíceis psicologicamente, ou seja, a gente não consegue adentrar facilmente o tipo de estrutura mental, o tipo de representação mental que estaria sendo pretendida, né, que estaria sendo evocada e trabalhada pelo autor, né? Essa segunda, portanto, etapa da hermenêutica, etapa da interpretação, coloca, na verdade, um problema para o hermeneuta e para a hermenêutica, de um modo geral, de conseguirmos, afinal, definir do que se trata no momento em que nós nos identificamos com o autor. A questão é que, sabendo ou não explicar essa identificação, ela existe, de fato, nós nos sentimos mais familiarizados com determinados autores do que com outros, e isso nos ajuda no processo de compreensão psicológica, em que nós precisamos fazer aquilo que eu vou chamar aqui de uma dupla tarefa, né, de uma dupla etapa, né? Uma primeira etapa intrasubjetiva, né, ou seja, compreender as intenções do autor em face da sua vida e da sua obra, né? Então aqui nós saímos do texto do autor para entender o autor enquanto criador daquela obra determinada, né? E aí nós precisamos entender o autor em sua época, precisamos entender as outras obras do autor e o modo como aquele texto e aquela obra se articula dentro da obra completa do autor, do modo como ele construiu as suas demais obras, que tipo de intenção o autor diz que teve com relação a um determinado impacto na construção daquela obra, na publicação daquela obra, enfim. Todos esses outros elementos, eles vão ser viabilizados aqui para a tarefa da compreensão psicológica. Uma segunda etapa desta tarefa de compreensão psicológica, a gente pode dizer ser uma tarefa intersubjetiva, né, ou uma etapa intersubjetiva. O que eu quero dizer com isso? É compreendermos com quem o autor está dialogando, né? Se a primeira parte, né, de uma compreensão psicológica depende que nós entremos, né, nas intenções, na intencionalidade do autor face a sua vida e a sua obra, num segundo momento a gente precisa compreender esse autor face aos seus interlocutores, né? Aos seus leitores pretendidos, à sua audiência, aos interlocutores em relação aos quais ele constrói a obra, né? Ou seja, na medida em que se inspira em determinados mestres, como sendo um discípulo, ou então em antagonismo a determinados inimigos intelectuais, e por outro lado, em relação aos efeitos que ele pretende obter com aquela obra face a uma determinada audiência, a um determinado público de leitores. Então, veja, nessa segunda etapa da compreensão psicológica, está em jogo aqui uma compreensão mais abrangente da época do autor, em que a gente não está preocupado simplesmente com a vida e a obra do autor, mas com o seu diálogo intenso com os seus interlocutores.
sejam anteriores e, portanto, inspirados, que tenham inspirado a sua obra, sejam aqueles que vão fazer a interlocução com a sua obra publicada, ou seja, com a audiência pretendida e com aqueles seus interlocutores. Veja, da forma como o Schleiermacher coloca a arte da interpretação, a partir dessas duas tarefas, da compreensão gramatical e da compreensão psicológica, exige do hermeneuta um esforço não apenas técnico, né, de ter um domínio da língua, no qual o escritor escreve, um certo domínio do gênero textual no qual o escritor apresenta seu texto, também uma certa identificação com o autor, um conhecimento da obra desse autor e da vida desse autor, mas também uma compreensão de outros autores em relação aos quais esse autor está dialogando, né? Os interlocutores anteriores e posteriores, digamos assim, né? Esse contexto intersubjetivo que faz a obra ganhar sentido, né? Não só em termos dos seus elementos, né? De um termo ou outro que pareça obscuro, mas enquanto obra como um todo, né? A partir daquele princípio do círculo hermenêutico, de que a gente começa com o todo da obra em uma síntese um tanto confusa, a gente procede a uma análise, a uma dissecação desse texto em termos de língua, gênero textual e estrutura da obra, para alcançarmos posteriormente uma nova síntese da totalidade da obra, agora vista não mais apenas em si mesma, mas enquanto produto de uma época, né? Produto de um momento histórico, em diálogo intenso com determinados interlocutores, não só com determinados interlocutores da época, mas com um diálogo intenso com o autor consigo mesmo, né? Se a gente pensa que é através do discurso que nós construímos a nossa maneira de ser no mundo, a nossa maneira de pensar, o autor está construindo a sua maneira de existir e de pensar exatamente no momento em que apresenta o seu texto aos seus interlocutores. O que parece bastante interessante nessa proposta do Schleiermacher é que a tarefa do hermeneuta alcança uma interpretação adequada à medida em que acumula mais informações e conhecimentos acerca do momento histórico em que a obra foi publicada. E aqui nós usamos exatamente o termo uma compreensão adequada, uma interpretação adequada, porque não se trata em hermenêutica, né, em tarefa interpretativa, nós falarmos sobre uma verdade de alguma interpretação, né? O que nós lidamos em termos de hermenêutica é uma interpretação ser mais adequada do que a outra. Isso significa que jamais vai haver uma interpretação definitiva, haverá a possibilidade de termos sempre uma novidade em termos de interpretação, mas o que nos coloca o problema da hermenêutica é, de fato, se, embora não terminada, essa tarefa, né, embora jamais concluída definitivamente, ela deve ser continuada. Né? E aí isso aproxima mais uma vez a hermenêutica da filosofia, na medida em que a filosofia que se coloca o questionamento constante das questões fundamentais à existência humana, embora tenha ao longo do caminho, né, ao longo do seu percurso histórico, obtido determinadas respostas para essas questões fundamentais, elas jamais são dadas por terminadas, né? Elas jamais são dadas como hegemônicas ou únicas para todas as épocas. É necessário que o exercício filosófico continue, da mesma forma que o exercício da interpretação, de tal maneira que a gente poderia dizer que a forma como o Schleiermacher apresenta a arte da interpretação, a hermenêutica, ela pode ser, em certa medida, uma explicação do que é, afinal, a tarefa do filósofo. Né? O filósofo como sendo aquele que constantemente depende de uma lida com textos para interpretar determinados argumentos e pensamentos, na medida em que essa tarefa, né, ela se encontra sempre renovada a cada época, em vista da qual não só
os problemas são novamente resgatados, mas também em vista da época do autor, em face dos conhecimentos novos, né, e às vezes mais amplos que nós vamos conseguindo obter em relação a eles. Portanto, obter uma interpretação adequada é o interesse da arte apresentada pelo Schleiermacher, e a partir dessas duas etapas de realização, a gente percebe o quanto a hermenêutica, enquanto método filosófico, ela vai ser incorporada à tradição filosófica, sobretudo a partir dos pensadores posteriores, como William Dilthey, o Gadamer e o próprio Heidegger, né? Vão tentar trazer a hermenêutica enquanto método filosófico. Com isso, eu queria fechar essa análise da proposta da arte hermenêutica em Schleiermacher, mostrando em que medida a filosofia ela se assenta, se fundamenta numa espécie de metodologia hermenêutica, né? É interessante que a gente não perca nunca esse fundamento de vista, né? Então, até lá, um abraço a todos e até a próxima.